Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer um pão, gente, que é um pão que é praticamente 100% integral. Ele só não é 100% integral porque eu vou usar o meu levain, o meu fermento natural, e ele é feito com farinha branca. Fazê-lo com farinha integral dá muito trabalho em questão de manutenção, porque ele cresce muito, e como ele tem menos amido, acaba você tendo que alimentá-lo mais vezes. Então, para deixar ele mais integral, né, eu vou usar pouco levain. Vou usar apenas 50 gramas do levain. E aqui eu já coloquei 280 gramas de farinha de trigo integral, farinha bem fina, e eu ainda por cima peneirei, para que os ciscos, né, da casca não rompam as bolhas de ar que vão se formar durante a fermentação. E isso é essencial para um pão macio. Além disso, aqui eu tenho 160 ml de água e 50 gramas do meu levain. O meu levain, cabe ressaltar, ele tem 50% de hidratação, então para cada 100 gramas de farinha de trigo eu tenho 50 gramas de água. E aqui eu vou misturar na velocidade baixa por uns 3 minutinhos. A ideia é só formar uma massa onde eu começo a trabalhar um pouquinho o glúten, mas ao mesmo tempo ela vai servir mais para eu poder dispersar o meu fermento por toda a farinha. E aí então eu vou deixar descansando. Bem pessoal, fiz uma intervenção na receita. Eu achei que a massa estava muito pouco úmida, então resolvi que eu iria aumentar a hidratação para 100%. Então eu acrescentei mais 80 ml de água, e com isso aqui eu tenho 280 gramas de água, 280 gramas de farinha integral, mais os 50 gramas de levain, que está com 50% de hidratação. A ideia é como se eu estivesse formando um novo levain, como se fosse um levain praticamente integral, porque vai pouquíssima farinha branca. E agora, eu estou terminando aqui, eu até troquei de batedor, porque como a massa ficou mais líquida, eu vou ter duas vantagens. A fermentação vai ser mais maximizada, porque como tem mais hidratação, a levedura vai poder caminhar livremente, né, nadar livremente por toda a farinha, se alimentando. E com isso eu vou ter praticamente um levain daqui a 8 horas, que eu vou terminar aqui, está terminando os 3 minutos, e eu vou colocar o plástico filme e vou deixar descansando em um ambiente quente, né, agora à tarde, por 6 a 8 horas. Bem, gente, aqui é só para vocês verem a quantidade que ficou na bacia da batedeira. Daqui 6 horas vocês vão ver o tanto que ele cresceu. Pode ficar de 6 até 12 horas, se vocês tiverem esse tempo, quiserem esperar. É claro que quanto mais tempo, mais sabor o levain vai dar à massa. Bem, pessoal, vejam como a massa cresceu só com o meu fermento natural. Olha que impressionante. Mais que dobrou. E agora que eu tenho os demais ingredientes. Eu vou acrescentar, como eu já coloquei aqui 280 ml de água, o total de água que eu vou utilizar vão ser 320, então eu vou precisar só completar com mais 40 ml de água. Aqui eu tenho 280 gramas também de farinha integral. Eu vou acrescentar mais 280, então vai totalizar 540 gramas, aliás, 560 gramas de farinha. E além disso eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, que corresponde a 80 gramas, 3 colheres de farinha de glúten, que é essa farinha aqui, que ela é super proteinada, vamos dizer assim. Olha só, para 50 gramas eu tenho 37 gramas de proteína. Isso é praticamente puro glúten, que vai deixar o meu pão bem fofinho, vai melhorar a trama da rede de glúten, né, que acaba represando as bolhas de ar formadas pelo fermento. Além disso, eu tenho aqui 30 gramas de manteiga, que corresponde a 2 colheres de sopa, 3 gramas de fermento biológico fresco. Isso vai dar uma ajuda na crescida, senão eu teria que esperar pelo menos o dobro ou o triplo do tempo, né? Eu vou esperar 2 horas para o crescimento inicial. E aqui eu tenho 2 colheres de chá de sal, que corresponde a 11 a 12 gramas de sal. Eu vou adicionar tudo aqui no bowl da batedeira então. Olha que incrível, realmente fermentou bastante, foram apenas 6 horas. E agora serão 4 minutos na velocidade baixa. Lembrando que a minha farinha de trigo integral, ela é a farinha fina. E além disso eu peneirei com uma peneira bem fininha para deixar com menos, né, para
dificultar, para não perder as bolhas de ar durante a fermentação. E depois vou amassar mais 7 minutos na velocidade alta, que corresponde à velocidade 2 da batedeira. Acho que eu nunca falo isso aqui não, mas na batedeira você nunca passa dessa velocidade para massa de pão, com o risco de quebrar a sua batedeira mesmo. O risco é muito sério. E se for amassar a mão, cerca de 10 a 12 minutos é suficiente. Prontinho, pessoal, a massa já está aqui bem sovada, já no Tupperware untado, e vai ficar descansando por 2 horas. Durante o preparo, eu adicionei 30 ml de água. Isso vai muito da questão da farinha. Algumas farinhas absorvem mais ou menos a água. Então, fica a dica, se vocês acharem que a massa está muito dura, acrescentar um pouquinho de água. Ela está uma massa firme, não está uma massa pegajosa, mas também não está uma massa dura. E, gente, essa receita é de um livro de receitas da máquina de pão. Para quem tem preconceito, a máquina de pão é muito boa. Funciona muito bem. Essa minha aqui, ela foi aposentada porque realmente eu uso muito e eu quebrei a tadinha algumas vezes. Pena que esse modelo não é mais comercializado, porque ele, ao contrário da maioria das máquinas, ele tem 2 batedores. Isso faz com que a massa bata formando como se fosse um 8 e é bem mais eficiente que as outras máquinas. Bem, pessoal, acho que dá para ver o quanto cresceu nessas 2 horas, né? Agora eu vou tirar a massa aqui, vou dar uma desgasificada e dar o pré-formato nela. Agora não vai nem precisar de farinha, porque já a massa está com a quantidade de hidratação ideal. Agora eu vou fazer aqui uma dobra, como se eu estivesse fazendo uma baguete, mas não vou esticar muito não. Eu vou cobrir com um pano úmido, na verdade eu nem vou cobrir com o próprio Banetone, que é essa espécie de cesta aqui que é feita do material que não gruda muito, e além de tudo, quando a gente coloca bastante farinha e depois o pão já cresce direto aqui dentro. A parte legal de tudo é que fica uma marquinha, fica muito bonito o pão. Esses cestinhos são próprios para isso. Eu vou cobrir aqui e deixar por meia hora para a massa dar uma relaxada. Eu sei que eu mostrei para vocês a receita aqui, e a receita que está aqui é igualzinha a essa aqui. A única diferença é que eu acabei acrescentando 50 gramas de fermento natural, e com isso eu reduzi bastante a quantidade do fermento biológico. Bem, já deu uma bela crescida novamente. Agora eu vou desgasificar, bem desgasificado, porque agora eu vou deixar a massa bem esticada, né, fazendo um formato de uma baguete meio gordinha. Como ela é grande, né, eu não consigo pegar com a extensão da mão o tempo todo, eu tenho que ir por partes. Aperta aqui bem com o dedo. E é aquele velho truque da baguete, né, de vir aqui com a mão, fazer aquela cunha assim e selar com esse movimento aqui. Depois volta de novo, sela novamente. Dá uma beliscada com a massa assim para dentro e sela bastante. Como ela vai ficar no Banetone, eu acabo tendo que encolher ela um pouquinho. E agora eu vou colocar bastante farinha aqui, formar uma camada para não grudar no Banetone. Vou colocar também farinha aqui para espalhar, né, para ter uma camada a mais. E aí eu ponho aqui com as dobras viradas para cima. Dou uma pressionada aqui para poder encaixar bem no Banetone. Põe um pouquinho mais de farinha e vou deixar aqui por 1 hora para fermentar, que já vai estar no ponto. Eu falei, né, que a receita vem desse livro de pão e tem várias receitas interessantes. Muita gente ignora o potencial da máquina de pão por pensar que a máquina é para você sempre fazer e assar na própria máquina. Pode também, a maioria das receitas coloca isso. Mas desde que você siga a ordem de colocação dos ingredientes, existe um ciclo de massa que é um ciclo de 1h30, que ele já deixa a massa pronta para assar. Eu, no caso, quando eu tinha a minha máquina, eu usava só meia hora e eu seguia a receita ao término do amassamento, daí por diante. Sempre funcionou muito bem. Bem, pessoal, o pão já cresceu bastante, até expôs um pouquinho da dobra. E agora eu vou colocar aqui uma camada de semolina para ajudar a não queimar o pão por baixo. Porque eu vou colocar ele no forno
a 220 graus e ele vai assar um tempo maior, porque os pães integrais precisam assar um pouco tempo mais. Aqui agora eu já vou girar o panetone em cima de uma folha teflonada com um tabuleiro reto, que a folha escorrega e cai já por cima da pedra refratária. O que é bem prático, porque quando você põe direto o pão, colocar a folha por cima que vai ser mais fácil. Quando você coloca diretamente o pão numa tábua ou num tabuleiro, pode ficar uma pequena parte ainda de descoberta da farinha, pode grudar e fica horrível. Agora eu vou fazer um corte bem bonito aqui no meio, com mais ou menos meio centímetro de profundidade, que vai se abrir e vai expor e vai dar aquele lugar para o vapor sair, que dá aquela abertura no pão muito bonita, né, que a gente chama de pestana também. No meu forno já tem uma panela de ferro fundido que está no assoalho do forno e eu vou jogar cerca de 50 ml de água nele e vai gerar cerca de uns 10 a 15 segundos de vapor, o que dá aquela última crescida no pão antes que a casca se solidifique e deixe a casca mais gostosa e bem corada também. Vou tentar mostrar para vocês aqui no forno. Vocês podem ver aqui o meu forno. Eu vou fazer a folha deslizar e em seguida vou adicionar água aqui. Já fecho um pouquinho a tampa do forno. E agora esse vapor vai gerar a umidade necessária para o último crescimento do pão. Agora, daqui uns 10 minutos, daqui uns 15 minutos eu vou vir aqui para girar o pão, porque o fundo sempre cora um pouco mais, especialmente nesse meu forno. Aí, pessoal, para girar o pão, eu uso aqui um tabuleiro, eu tenho uma pinça aqui, eu puxo o pão até aqui, giro ele por cima aqui do tabuleiro e volto com ele da pedra. Cuidado para não derramar muita farinha igual eu fiz ali, senão sobe um pouco de farinha queimada, do jeito que vocês podem ver aqui. Bem, pessoal, acho que eu nem preciso falar que o cheiro de pão que se espalhou pela casa tá delicioso, uma loucura, muito bom, especialmente porque pães integrais deixam aromas mais complexos na hora que eles assam. E agora eu vou partir para mostrar para vocês o interior dele. Olha que coisa mais linda. E fica bem macio por conta da farinha de glúten, um pouco da manteiga e também do açúcar mascavo. Aliás, açúcares são ingredientes amaciantes na panificação. Então sempre que você colocar açúcar, o pão vai ficar mais macio. Mas aqui eu ainda consigo um pão com a casca mais grossa. Vejam que como eu coloquei a semolina embaixo, protegeu bastante o meu pão de se queimar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!